Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana, para essa semana que vai do dia 8 ao dia 14 de agosto de 2022. Quais são os principais aspectos, quais são as principais energias para essa semana bem desafiadora que a gente tem pela frente? Lembrando que eu já fiz o vídeo para vocês com um mapa do mês de agosto. Eu vou deixar no izinho aí, que ali eu já dou uma visão geral de como vai ser o mês de agosto, quais são os temas específicos para cada semana. Então vale a pena assistir para quem ainda não assistiu. Mas vamos lá, nós estamos na segunda semana de agosto, mais uma semana tensa que a gente tem pela frente, uma semana com bastante desafio, uma semana que a gente vai ter que ter bastante persistência. Um outro ponto é decisão, a gente está em uma semana de muita decisão, de muita definição de muitas questões. Só que essas decisões, elas estão carregadas de responsabilidade. Que tipo de responsabilidade? Responsabilidade sobre as nossas vidas, responsabilidade sobre o que a gente quer, responsabilidade sobre o que a gente sente, responsabilidade sobre como que a gente quer expressar o nosso eu no mundo e como que isso impacta os vários universos em torno de nós. Porque nós temos o nosso próprio universo, mas Aquário nos lembra que existem vários outros universos que se entrelaçam com o nosso também. Lembrando que nós estamos na lunação de Leão, com o Sol domiciliado no signo de Leão. Nós vamos ter essa semana a lua cheia acontecendo no signo de Aquário. Esse é o mapa da lua cheia. Eu já trouxe para vocês esse mapa para que vocês possam ir estudando, principalmente para quem já estuda astrologia, é super válido para já ir estudando esse mapa. E a gente vai ter uma lua cheia conjunta com Saturno, fazendo oposição ao Sol, obviamente, porque a lua cheia é uma oposição, só que junto com essa oposição nós ainda temos a grande cruz fixa acontecendo, um grande quadrado no céu acontecendo, envolvendo os nodos lunares. Essa semana a gente vai ter o Sol fazendo a quadratura para os nodos, tanto sul quanto norte. Aí na quarta-feira, dia 10 de agosto, é quando a gente vai ter essa quadratura exata acontecendo. Essa semana a gente vai ter a oposição de Vênus e Plutão também acontecendo. Aí na terça-feira, no dia 9, que são os principais aspectos, a gente tem o Sol conversando em trígono com Quirón também essa semana, o aspecto exato, ou seja, abertura para as feridas do eu, do ego, da personalidade, das direções e decisões da nossa vida, principalmente da nossa autoimagem e como a gente apresenta essa nossa imagem para o mundo, a nossa marca registrada. Então nós temos na segunda-feira esse aspecto com Quirón, abrindo esse caminho para as feridas. Na terça-feira a gente tem a Vênus fazendo oposição a Plutão aqui, olha, Vênus e Plutão vão encerrar aqui, vão chegar ao pico, né, dessa conjunção que teve ali em dezembro, janeiro de 2022, 2021, 2022, iniciou um ciclo e agora a gente está chegando no pico, no ponto máximo, na colheita dos frutos daquilo que a gente cortou, eliminou, transformou e aquilo que a gente deixou morrer para renascer em termos de relacionamento amoroso, casamento, relações comerciais, financeiro, tudo isso está em pauta. Então, aqui nós temos esse aspecto. E aí na quarta-feira os nodos entram na jogada. Na quinta-feira a gente vai ter a lua cheia acontecendo às 22 horas e 35 minutos, horário de Brasília. Nesse mesmo dia a gente vai ter aí o Sol fazendo quadratura para Urano, então esse aspecto aqui vai ficar exato. Lembrando que Marte ainda está na jogada e lembrando que todos esses planetas estão atuando aí nesse grande quadrado e junto nessa grande cruz. Aí, logo em seguida, na quinta-feira, a gente tem a Vênus entrando finalmente no signo de Leão, no qual vai trazer mais ênfase para essa energia leonina que a gente vem trabalhando. Agora a gente vai olhar para as questões de valores, amor próprio. É hora de cuidarmos do nosso eu, de trabalharmos esse valor que temos que dar à nossa luz, à nossa essência, ao nosso poder pessoal, à nossa criatividade, ao nosso poder de criar e ser neste mundo. Então a Vênus entra aí no signo de Leão. Também nessa quinta-feira, no dia 11, a gente vai ter Marte conversando lindamente aqui com Netuno. Então a gente vai ter esse aspecto aqui de Marte e Netuno. Esse aspecto vai convidar a gente a mergulhar em águas profundas, inconscientes, sentimentos, percepções sutis sobre valores da nossa vida. Então a gente tem esse Marte aí facilitando isso e obviamente a lua cheia, que é essa oposição de Sol e Lua da lunação de Leão. Lembrando que a gente está trabalhando as questões leoninas, mas agora a gente tem a Lua lá no signo de Aquário conversando
nada mais nada menos que com os 2 regentes de Aquário, além disso, com o regente de Capricórnio, que é o seu oposto complementar. Então, isso aqui vai exigir da gente muita atenção, muita responsabilidade, muita consciência, chamado para libertação. A gente vai ter que soltar correntes, a gente vai ter que soltar amarras, se libertar de amarras, de apegos. É o ápice disso, né? Só que não adianta fazer de qualquer jeito, não pode ser amador nesse momento. É um momento decisivo, é um ponto de virada que a gente vai ter. É como se a partir daqui, né, esse X aqui fosse esse ponto de virada. Se a gente quer virar alguma coisa, esse é o momento de tomar essas decisões, de dar as direções e de construir um pavimento novo para a gente seguir um outro rumo, diferente daquele que a gente vê que não está funcionando. E se a gente não fizer isso conscientemente, de forma planejada, estruturada, a própria vida, Urano, vem virando tudo de pernas para o ar, derrubando tudo, de certa forma, forçando a gente a voar, a se virar nos 30, a encontrar um meio de lidar com o caos, com a crise. Então, é isso. Essa é uma semana que as questões confortáveis da nossa vida, que precisam ser trabalhadas, vão ser chacoalhadas. Então, se tem, é claro que eu não estou falando que tudo na vida da pessoa vai ir pelos ares, não é isso. Eu estou falando de áreas específicas da vida de cada um de nós que está precisando de um chacoalho, que está precisando desse ponto de virada, que está nesse ponto de encruzilhada, e ali a gente vai precisar sacudir a poeira para seguir adiante. Porque se a gente não fizer isso conscientemente com Saturno ali e nos responsabilizando pelas nossas escolhas, ao invés de culpar os outros, de colocar o peso das nossas decisões nos outros, aí vem esse Urano aqui e esse nó do Sul em Escorpião e chacoalha tudo. E a gente vai ter que se virar ali para poder sair deste momento de crise naquela área, naquela zona específica da sua vida. Precisa ser naquela área específica onde está o seu touro, o seu aquário? Não necessariamente. Não se preocupe agora com o seu mapa natal, se preocupe com o que a sua intuição está dizendo que está precisando de uma reforma, de uma mudança, de uma transformação, de um turning point, de um ponto de virada. O que precisa virar aí para seguir um novo rumo, uma nova direção? É mais ou menos isso. E aí a gente tem a sexta-feira, dia 12, que não tem aspectos tão importantes, a não ser os aspectos da Lua, assim como o sábado também. E no dia 14, domingo, a gente vai ter, então, a oposição de Sol e Saturno, que é nada mais nada menos que um Sol domiciliado, poderosíssimo, olhando para nada mais nada menos que um Saturno domiciliado, poderosíssimo. O que nós temos aqui? Um duelo de titãs. Ou seja, o que eu crio, de certa forma, impacta o coletivo. O que o coletivo faz, impacta a minha vida individual. As minhas decisões aqui estão entrelaçadas com as decisões dos outros lá. O que você decide aqui reflete na vida e no sistema de vida de cada pessoa. Então, se você escolhe, vamos colocar a Vênus aqui em Leão, se você escolhe se relacionar com alguém, você cruza com alguém na sua vida, essa história aqui, ela vai impactar não só a pessoa ali que você está amando, mas a mãe dela, o pai dela, o irmão dela, as pessoas do trabalho dela, as pessoas que estão ligadas e relacionadas a ela. Então, você aqui impacta a vida do outro lá, em seus vários núcleos. E a pessoa daqui impacta os seus vários núcleos aqui também. Então, tudo aquilo que a gente faz, de certa forma, a gente faz e acaba refletindo em um grande emaranhado, em uma grande teia, onde várias outras pessoas, vários outros universos estão envolvidos. E quando a gente fala do indivíduo aqui, a gente está falando também do coletivo. E esse coletivo precisa de uma organização, precisa de um sistema bem organizado para poder fazer o quê? O que é justo, colocar ordem naquela estrutura, regras. E essas regras são criadas ali pela energia sagitariana. E a energia capricorniana é aquela que cobra. E a energia aquariana é quando se aplica no coletivo. Aquário é onde estão os valores coletivos. Então, é como você é visto pelos seus grupos, é como os grupos veem você como indivíduo. E isso tudo vai entrar aí em um combate buscando
ou um conflito intenso entre as duas partes, ou um acordo de paz. É trabalharmos unidos para chegarmos a um bem comum. Só que esse bem comum a gente precisa rever as questões egóicas. São os caprichos, com a Vênus entrando no signo de Leão, então, agora é hora da gente realmente perceber aonde que estão os nossos caprichos, aonde que estão as nossas mesquinharias, o que dentro da nossa personalidade, dentro dos nossos valores, de certa forma, deturpa e atrapalha o trabalho no coletivo. É aquilo, você entra para uma empresa, a empresa te oferece vários benefícios. De repente você começa a ganhar vale celular, vale gás, vale combustível, vale isso, vale aquilo outro. E este dinheiro está sendo sugado de algum lugar que você não sabe muito bem de onde é. E isso aqui pode estar afetando o investimento coletivo para melhorias públicas ou um investimento público, onde é arrecadado impostos, alguns valores são extraídos da população para utilizar estes valores politicamente, coletivamente, só que esse dinheiro está saindo daqui, dessa fonte que seria aplicada ao coletivo, está vindo para o individual aqui. E de repente a pessoa que está aqui nem liga. Fala assim, é só um pouquinho, é só um vale celular, é só um vale gás, um vale combustível, um vale moradia, não vai fazer falta para lá. E talvez faça. Isso é só um exemplo que eu estou dando de como que vocês possam entender o que é este Sol em Leão, aonde que estão os nossos próprios interesses, até quanto que a gente está apegado a esses nossos caprichos e a esses luxos e o quanto que isso poderia estar beneficiando o coletivo. Será que a sua parcelinha aí, que de repente você está recebendo, não poderia ser mais útil se estivesse sendo realmente aplicado onde deveria estar sendo aplicado? E isso aqui reflete também nos nossos próprios interesses aqui, dentro da nossa vida pessoal. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, tanto uma coisa, que a gente mesmo prejudicando outras pessoas, a gente acaba fazendo por puro capricho. E lá na frente a gente pode perceber o estrago que uma decisão caprichosa nossa causou na vida de outras pessoas, porque a gente só olhou para o nosso próprio umbigo, para os nossos próprios interesses. Então, a Vênus entrando aqui no signo de Leão vai começar a trabalhar essas questões. Essa grande cruz está muito ligada às nossas questões pessoais, aos nossos próprios interesses. Então, esse grande quadrado, essa grande cruz, está pegando pontos que têm relação com esses nossos interesses, com a necessidade de poder, de controle, de domínio, de comando, de ter as pessoas aos seus pés. Até que ponto esses nossos interesses estão impactando o nosso convívio no coletivo. E esse coletivo é o seu coletivo, são seus grupos, são as pessoas que estão ligadas a você. Não precisa ser o coletivo como o país, uma nação, um continente, não. Estamos falando dos seus grupos, daqueles grupos que você pertence, que você está ligado, que você tem um laço ali. Até que ponto os seus interesses estão afetando essas outras pessoas? Até que ponto você está sendo caprichoso ou caprichosa nas suas questões pessoais e coletivas? Isso é um ponto que a gente vai ter essa semana. E aí a gente vai ter Marte aqui, olha, Marte, nesse mesmo dia a gente vai ter Marte conversando com Netuno, que talvez nos leve a esse ponto de mergulho profundo em questões inconscientes que podem nos levar para outros caminhos sem que a gente perceba. Então, de repente, acontece um evento aqui que te leva para um outro rumo, aonde você, como se você saísse de um mergulho profundo no mar, quando você sai aqui e entra na areia, você está em uma outra realidade que você desconhece. Você olha e fala, caramba, eu não estou reconhecendo nada aqui. Quem são essas pessoas? Em que lugar eu estou? Em que país? Em que ano eu estou? É como se fosse um mergulho no túnel do tempo. E a gente levantasse e de repente tenha que olhar para outras questões. E essas questões talvez sejam as questões que vão trazer um despertar para a gente.
É o verdadeiro chacoalho, é aquele turning point, é o ponto de virada. E aí quando a gente chega lá, a gente percebe que tem muita coisa ainda para ser trabalhada. Então esse Marte com Netuno aí traz essa potência, até porque está com Plutão junto ali. Nós temos Netuno, nós temos Marte e nós temos Plutão conversando aqui, tá certo? Então esses três estão envolvidos. E o meio do céu, para o mapa da lua cheia, está em Capricórnio junto com Plutão. Não é pouca coisa. O ascendente do mapa está em Áries aqui, tá? E aí, voltando aqui para domingo, então a gente tem essa oposição acontecendo, a lua vai entrar no signo de Áries e aí a gente vai ter, então, Marte fazendo esse aspecto exato aí para Plutão, que leva para todas essas mudanças e transformações que podem acontecer por esses três planetas se comunicarem aí. Que é aquilo, fazer um mergulho, sair do mar e não saber ao certo aonde você está. Uma nova realidade se apresenta para a gente. Uma realidade que estava no nosso inconsciente, tá? Então essas são as principais energias para a semana. Eu agora vou falar rapidinho aí, dia por dia, começando pela segunda-feira. O que a gente tem na segunda-feira? Segunda-feira a gente inicia com a lua ainda em Sagitário, mas entrando no signo de Capricórnio no meio da tarde. Esse dia pode ficar meio confuso para a gente no período da manhã e da tarde, porque talvez a gente se depare com entraves e bloqueios relacionados a algum tipo de ideia, crença, de repente o entendimento de algo que você tinha pode ficar meio confuso, alguém falar alguma coisa para você e você ficar assim, caramba, peraí, eu tinha uma definição diferente, eu tinha um entendimento diferente disso, agora eu fiquei meio confuso, meio perdido, meio perdida. Então pode ser que a gente fique um pouco assim. E chegando ali no fim do dia, talvez a gente tenha que entrar em assuntos, ou talvez a gente seja levado a olhar para assuntos que envolvam a nossa autoconfiança. Então, esse Sol conversando com Quiron aqui, pode ser aquele dia que você venha questionar muitas coisas e que você venha perceber que a única saída é você acreditar e confiar no seu potencial, no seu poder de escolha, na sua verdadeira vontade, na sua centelha divina, na sua luz natural. Se você se guiar pela sua luz natural, talvez você tenha acesso àquele incômodo, àquela situação que te deixou desnorteado, desnorteada, e talvez você consiga consertar as coisas nessa segunda. Na terça-feira, no dia 9, a gente já inicia na madrugada ainda com essa sensação de poder de cura, mas a gente está chegando no ápice, no colher dos frutos das decisões que a gente tomou no passado. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Essa terça-feira é aquele dia que talvez a gente olhe para trás e comece a ver, caramba, eu coloquei um fim nesse relacionamento, eu coloquei um fim nesse abuso que eu estava sofrendo, eu coloquei um fim nesse emprego que me sugava e não me valorizava. Você teve todo esse processo. Quando a Vênus entrou aqui no signo de Áries, teve a quadratura, a primeira quadratura foi onde você, de repente, começou a tomar decisões sobre o que fazer a respeito daquilo que estava te incomodando. E agora é hora de você ver os resultados disso. Então, essa terça-feira é onde vão começar a vir os resultados para você. E isso, obviamente, pode mexer muito com você, porque a Lua ali em Capricórnio vai fazer quadratura para Júpiter, para Quiron, mas ao mesmo tempo vai conversar lindamente com Urano, com os nodos, com Marte. A gente vai ter aí alguns dias, né, até 6 horas da manhã, a gente vai estar com essa energia de Lua aqui, conversando com esses planetas em Touro. Então, é aquele momento de reviravolta, de mudança, pressão, tensão, situações pedindo para você assumir as responsabilidades pelas decisões que você tomou. Se você quiser arrumar alguma coisa, esclarecer alguma coisa, esse é o momento de você tentar esclarecer, aproveitando que Mercúrio está em Virgem, está facilitando na organização das ideias, na organização das papeladas, na parte burocrática. Então a gente está com toda essa possibilidade de conseguir ajustar as coisas para dar aquela reviravolta, aquela mudança, aquela transformação, dar aquela guinada naquela história e sair bem dela, tá? Então aproveitem aí a terça-feira, porque ela vai começar a chamar essa responsabilidade para a gente olhar de fato para os resultados que a gente vai começar a receber daquilo que a gente plantou e daquilo que a gente decidiu fazer em um ponto de escolhas que a gente teve, principalmente quando a Vênus esteve aqui no signo de Áries, que demorou todo esse tempo até chegar aqui, olha, esses mais ou menos 3 meses aí para Vênus chegar
no ponto que ela está chegando, que é no finalzinho do signo de Câncer. E isso tudo acontece no dia 9. Já no dia 10, ali no meio da tarde, a Lua entra em Aquário, mas durante todo o dia a Lua ainda vai estar aqui no signo de Capricórnio. Então, a gente vai ter a Lua fazendo conjunção com Plutão e, ao mesmo tempo, a gente tem o Sol conversando com os nodos. Ou seja, o nodo sul tem um dispositor e esse dispositor é o próprio Saturno e Marte aqui, que estão tensionando também todo esse céu que está aí. Essa quarta-feira é onde esse ponto de virada começa a ser definido. É onde talvez você comece a sentir um pouco de inquietude, no sentido de explosão mesmo. Chega, ponto final, tá aqui, não aguento mais. Pode ser que a gente tenha esse tipo de sensação nesse dia. Portanto, que você tenha tudo muito bem organizado, que as suas escolhas e as suas decisões estejam bem definidas. Esse ponto de virada pode ser muito sutil ou muito bem desenrolado, desdobrado. Você sabendo a direção das coisas, tá tudo certo. Se você ainda estiver muito confuso ou confusa, muito perdido, perdida, pode ser que você sinta aí o chão sumindo, ou que você perceba que você não está tendo muito controle das coisas, você pode se sentir caindo em um abismo, e esse abismo pode te levar para a cauda do dragão, ali, né? De repente, a cauda do dragão vai te puxar para esse abismo, como no Senhor dos Anéis, quando o dragão agarra o mago cinza e leva para as profundezas para que ele volte triunfando como o mago branco. Então, isso pode acontecer com a gente também, né? A gente pode cair em Da'at aí, de repente, cair nesse nó do sul, mas se a gente cair, é porque alguma transformação ou alguma transcendência pode acontecer, lembrando que Marte e Netuno ainda estão conversando também. E esse dia, com os nodos ativos, pode ser um dia muito simbólico, aonde questões X podem vir à tona, ou seja, uma questão X ali pode surgir, pode reaparecer, e essa questão X é uma questão meio que destinada a acontecer, que precisa ser visto, que é coisa de destino mesmo, que não tem como desviar. Então, preste atenção nesses pontos aí, tá bom? E no fim, ali no meio da tarde, a Lua entra em Aquário. Aí no dia 11 de agosto, esse é o dia da lua cheia que a gente vai ter. Lembrando que eu vou fazer o vídeo para vocês dessa lua cheia. Por isso, se você não é inscrito ainda aqui no canal, aproveite e se inscreva aí. Acione o sininho para você receber as notificações quando eu envio o vídeo aqui. Porque eu estou sempre atualizando vocês sobre o reloginho cósmico lá em cima e como ele reflete aqui embaixo. E aproveite se você está gostando do vídeo, se você quiser me ajudar. Uma forma para você me ajudar é deixando o seu joinha. Então, na quinta-feira a gente vai ter a lua cheia acontecendo aos 19 graus e 21 minutos do signo de Leão e 19 graus e 21 minutos do signo de Aquário, tá? A lua cheia vai acontecer no signo de Aquário, que tem dois dispositores, que é Urano e Saturno, que já está aqui, vai estar juntinho com a Lua. Então, esses dois planetas vão ter muito destaque aí. É claro que essa configuração para o mundo pode representar muitas bombas, explosões, guerras, conflitos, terrorismos, e aí a gente já viu, né? Isso aqui pode representar também Urano aí, junto com Marte, pode representar muitos acidentes, incêndios, acidentes aéreos. Continua da semana passada, quando eu falei de paraquedas, parapente, qualquer coisa que voe, helicóptero, isso continua vigente. A gente precisa tomar cuidado ainda com esses instrumentos que voam, todos eles. Então, acidentes aéreos estão muito em alta, muito em pauta aí. E é claro que pessoas importantes, líderes, artistas de renome, continuam também em pauta. Em termos de acidentes, de crises, de mudanças, de rupturas, coisas importantes podem acontecer nesses núcleos onde tem essas pessoas que são destaque também. Essa semana é importante a gente tomar cuidado com eventos onde tem muita gente, aglomerado de gente, acidentes em shows, acidentes com energia elétrica, onde tem esse aglomerado de pessoas. E isso inclui shows, inclui eventos esportivos, que a gente está falando de Sol em Leão, e Leão tem a ver com os esportes, congressos, esses eventos como rodeios e coisas do tipo.
é uma semana que existe a possibilidade de termos acidentes desse tipo, de estruturas caírem, de palco desabar, ou alguém desabar de cima de um palco, ou uma arquibancada cair e coisas do tipo. Então, existe a possibilidade de acidentes assim também, tá? E também de confusão no meio, né? Que é lua, lua é o povo, lua é onde tá todo mundo junto ali. E de repente começa um quebra-quebra, começa uma confusão, uma briga e pode ter pessoas pisoteadas, né? E situações caóticas nesse sentido. Então, mais uma vez, percebeu alguma coisa, vai para um show, vai para algum lugar onde tem muita gente, sentiu que tá tendo algum clima pesado ali, já cai fora, porque de repente pode ter um boom ali, uma explosão mesmo, um conflito, um rompante para um conflito e aquilo virar um caos, tá bom? Então, isso está muito representado nesse dia 11 aí também. Mas essa energia, ela está vibrando para toda semana, tá certo? Então, tenham cuidado durante toda essa semana. Agora, como vocês podem ver aqui, vocês veem que, olha como os nodos, eles estão, mais uma vez, muito ativos. E esse eixo é o eixo do poder, é o eixo do dinheiro, é o eixo do controle, do domínio, é o eixo relacionado ao dinheiro, é o eixo relacionado ao sexo. E aqui nós temos o lado muito obscuro, de muitas crises, de muita profundeza, de muitas questões ocultas. E aqui a gente tem o outro lado, que é o lado taurino, onde lida com muitos recursos. São aqueles que têm o poder na mão pelo dinheiro, pelo status, por uma posse, né? Algo assim. Então a gente está falando de um eixo que é muito delicado, que é muito transformador, que mexe com questões muito poderosas. Aqui, olha, nós temos um eixo também, justamente por ser o eixo do poder, aqui pode ser o eixo da destruição por uma bomba, por um ataque aéreo, por uma bomba atômica e por aí vai. E aqui a gente tem o touro, que tem o dinheiro, que tem os recursos para conseguir construir tudo aquilo que pode ser destrutivo. Então a gente está falando de um eixo de grande potência. E isso está refletindo no mundo. Esse eixo ele está sendo mexido, está sendo pressionado por esse grande quadrado no mundo inteiro, porque estamos todos dentro desse globinho chamado Terra. E se olhar de fora, a gente é um grão de areia. Se unir todo mundo aqui e olhar de fora, somos uma coisa só. Nós somos uma célula flutuando no universo. Só que dentro dessa célula tem um monte de pontinhos aqui vivendo as suas vidas. Uns muito poderosos, outros menos poderosos, um tendo acesso a bombas, outros tendo que se esconder debaixo da terra e assim vai. Existem pontos específicos que estão passando por grandes conflitos e existem outros pontos que estão ali vivendo as suas crises nas suas vidas pessoais. Tudo isso acontecendo junto e misturado e ao mesmo tempo. Só que a gente está falando, olhando para a nossa realidade, de um eixo aonde, por mais que esse pontinho no céu, que é esse globo, o planeta Terra, que está aqui flutuando no meio do universo, no meio do espaço, é claro que o que impactar aqui dentro dessa terrinha não vai causar problema nenhum para o universo. Mas, para quem está aqui dentro, sim, né? Então, quando a gente amplia o telescópio ou o microscópio, quando a gente chega nessa nossa realidade, tá aqui, olha, tem tudo isso acontecendo. Então a gente está em um período de muita tensão e de escolhas importantes e muito definitivas para a nossa realidade, seja por conflitos políticos, geográficos ou por conflitos nas nossas vidas pessoais. Estamos no ponto de virada. Estamos no momento de escolha. E esse momento decisivo de escolhas do que a gente vai fazer com o nosso poder pessoal, seja ele o poder de escorpião ou o poder de touro, a gente vai ter que decidir o que a gente vai fazer com esse eixo. E isso é um assunto para essa lua cheia, que obviamente eu vou fazer o vídeo específico sobre isso para vocês essa semana, tá bom? Então aguardem. Então esse dia 11 é um dia bem delicado, bastante transformador, de muita crise, e é importante a gente estar atento a isso. Já no dia 12 de agosto, sexta-feira, o dia continua tenso, a gente vai ter aí a conjunção exata às 2 horas e 58 minutos de Lua e Saturno, e logo depois Marte fazendo quadratura para essa Lua. Aí, olha, até amanhã ali, até a Lua entrar no signo de Peixes, é aquele momento que talvez a gente precise internalizar tudo aquilo que a gente sentiu na Lua cheia anterior.
A lua cheia vai acontecer às 23 horas e 35 minutos, mas a gente vai sentir essa lua cheia no dia 11 todinho e no dia 12 todinho. Então, a gente vai estar com muitas questões internas sendo remexidas. E a gente está com Mercúrio para ajudar na organização dessas informações que a gente está assimilando, que a gente está sentindo, que a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos. Então, aqui é um dia meio parado para que você sinta e reflita sobre o que está acontecendo no seu interior. É um dia para refletir sobre os seus conflitos internos. Porque a gente está falando de Lua e Marte aqui também, tá? Então são conflitos internos, sentimentais, emocionais, do passado e coisas do tipo. Aí à tarde a Lua entra no signo de Peixes, então a gente tem um sábado de Lua no signo de Peixes. A Lua vai começar a transitar aqui, só que a Lua transitando aqui ela vai fazer uma oposição para Mercúrio no signo de Virgem. E aqui pode ser um dia que talvez a gente precise entrar em contato com informações mais sutis, ou talvez de entrar em um estado meditativo, ou entrar em contato com os guias espirituais, bater aquele papo gostoso, sabe, com os guias, para poder instruir não só sobre o que está acontecendo de forma lógica e prática na nossa vida, no nosso cotidiano, mas o que isso simboliza espiritualmente, energeticamente, em que nível está a sua vibração, é por aí. É encontrar o equilíbrio disso, tá? Aqui a gente vai precisar relaxar bastante, mas ainda assim a gente vê que a Lua continua conversando com os nodos e com Urano também. Mas o domingo, aí a gente ainda vai sentir, aqui olha, até meio-dia ali, a gente vai sentir ainda essa energia mais sutil, essa necessidade de cuidar mais do espírito, da alma, de trabalhar a sua espiritualidade e coisas do tipo. Agora, quando chegar aqui, o Sol e Saturno, quando chegar no período da tarde desse domingo, mas é claro que a gente vai sentir isso 3, 4 dias antes e 3, 4 dias depois, a gente vai continuar sentindo essa oposição de Sol e Saturno, que aí é isso aqui. Mas a gente tem Marte e Plutão aí conversando, que faz parte desse triângulo aqui, olha, pegando aqui, ó, tá? Então a gente vai ter essas duas forças acontecendo, a gente vai estar mais sensível, né? A gente vai estar mais intuitivo, principalmente porque a gente vai pegar aí sábado e domingo para ficar um pouquinho mais conectado com o sentido sutil da vida e não tão prático e realista de Virgem, mas um conflito no sentido de crise existencial e crise coletiva vai vir à tona. Quem sou eu diante desse mundo? Que responsabilidade eu tenho? Por que as pessoas me impactam tanto? Por que aquele grupo que eu faço parte, que não me aceita dessa forma, me impacta tanto? Por que as minhas escolhas e as minhas decisões precisam ser compartilhadas? Por que os grupos precisam validar as minhas escolhas, as minhas decisões? O quanto que eu estou moldando as minhas decisões nos códigos e padrões sociais e coletivos? Será que eu não estou decidindo coisas aqui para poder ser aceito pelo grupo? Aí, gente, é um momento realmente de um duelo entre quem somos e o que desejamos ser e o que as pessoas nos julgam ser e o que a gente constrói para se adequar ao julgamento das pessoas. Esse é um grande conflito que a gente vai ter em nível pessoal. E isso pode refletir, por exemplo, se você tem esse eixo aqui numa casa 10 e casa 4, pode ser um conflito entre você profissionalmente e você relacionado à sua família. É importante você ver aonde que esse eixo vai pegar na sua vida, mas você não precisa saber aonde esse eixo vai cair. O importante é você estar atento a si mesmo para perceber aonde que está acontecendo esse conflito dentro de você, para onde que os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu estado de espírito está te levando, suas emoções estão te levando. São essas sensações, são esses sentimentos que vão te guiar. Então, fique atento ao que está acontecendo dentro de você e quais respostas você pode vir a ter, porque insights, informações podem vir. E tem uma força que está aí auxiliando e muito para a gente dar um novo rumo. E talvez a gente desperte de um transe em um outro lugar. Esse lugar é aquele mergulho no mar, sair aí na areia, na praia e descobrir um novo universo ali, tá bom? Então esteja preparado para isso. E é isso que o arcano da semana nos diz. Nós temos aí o 9
de paus. O 9 de paus, vocês veem aqui, olha, 8 paus meio apagados, meio que aguardando uma decisão desta pessoa aqui. É ela quem vai dar a direção, que vai tomar a decisão para onde vai. O 9 de paus é um arcano de exaustão. É aquele ponto que a gente está nadando, 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 nadando e a gente olha e fala, eu não vou conseguir mais, eu estou muito cansado, eu não sei se eu consigo. É quando a gente pega aquele último fôlego e a gente fala assim, eu dou conta. Mas precisa decidir, precisa dessa chama final para a gente chegar no ponto de chegada. Só que aqui é importante a gente perceber a nossa importância, a importância da nossa decisão. Porque, por mais que esses 8 paus que estão aí, que estão aguardando essa última força, esse último impulso, a decisão é nossa. Ou de morrer afogado, ou de chegar na praia. E lembrando que essa última chama, ela nos ensina muito, porque é através dessa última chama que a gente conhece o tamanho do nosso poder, o poder de transformação, o poder de superação, que tem muita relação com Escorpião. Escorpião é um signo de superação, é quando a gente está no fundo do poço, a gente acha que não vai conseguir sair dali, de repente vem uma força dentro da gente, que a gente consegue sair daquele fundo do poço, e é quando a gente descobre o tamanho do nosso poder. Essa chama final aqui é isso. É o seu poder de superação, mas a gente só conhece esse poder quando a gente decide ir para frente, seguir em frente. É quando a gente confia tanto na gente mesmo que a gente sabe que vai vir uma força, sabe-se lá de onde, que vai nos impulsionar e vai fazer a gente chegar na linha de chegada. E é isso que esse arcano está mostrando para gente. Só que esse arcano está mostrando para gente, você precisa comandar isso aqui, olha, dizer para esses outros paus que você decidiu seguir em frente e que você vai liderar essa marcha até chegar na linha de chegada. Só que você vai mostrar para essas pessoas, para esses paus, que você tem uma chama poderosíssima, que é essa última chama que te dá um gás, uma força, um poder que você desconhecia que tinha. E aí, só apagando para ver, só seguindo em frente para conseguir. Agora, aquelas pessoas que se veem aqui nessa situação de exaustão, que olham o copo meio vazio ao invés de ver o copo meio cheio, vão fazer o quê? Não consigo mais, cansei, não dá, vou desistir. Aí morre no meio do caminho. E tudo aquilo que construiu, tudo aquilo que conquistou ao longo do caminho vai afundar junto com ele. E essa chama se apaga. Pronto. A escolha é sua. É você olhar para uma situação essa semana e você entender que você tem uma chama muito poderosa, que é aquela de superação, que é a maior de todas as forças que a gente tem. É quando a gente acha que a gente não vai mais conseguir, que a gente arruma forças, não sabe de onde e consegue superar. Então, estamos em uma semana de superação, mas é importante ter persistência, tá bom? Gente, esse foi o vídeo do céu da semana. Uau, que semana, né? Eu desejo para todos uma ótima semana, que a gente utilize esses conhecimentos, essas dicas com sabedoria para a gente poder lidar bem com as forças que estão vigentes aí no céu, que a gente utilize bem aqui na Terra. E é isso. Lembrando que tem essa tabela de aspectos que eu compartilho com vocês nas redes sociais. As redes sociais estão todas aqui, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e Telegram. Essas são as redes sociais do Encontros Astrológicos. Tem as minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, de se tornar membro se você quiser ajudar com esse trabalho que eu faço, de acionar o sininho, de deixar o seu joinha, que vocês sabem que ajuda muito, muito, muito o canal a crescer. Nós já estamos caminhando ali para os 300 mil inscritos. É muita gente, eu agradeço demais vocês aqui me acompanhando há tanto tempo no canal. O canal está crescendo. Eu agradeço muito a vocês. Tem o meu site ali se vocês quiserem mais informação também, tá bom? E é isso, gente. Um beijo grande para todos. Uma linda semana. Lembrando, mais uma vez, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só você clicar nele. É importante clicar, que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos
nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.